E nós já estamos próximos das eleições e o programa Em Tuas Mãos não poderia deixar passar esta temática para que nós possamos, enquanto católicos, estarmos cada vez mais atentos em quem votar. E para falar um pouco mais sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio do programa Em Tuas Mãos o professor Roberto Freitas Filho, ele que é defensor público, é professor da Universidade Federal do Piauí e também é membro da União dos Juristas Católicos da Arquidiocese de Teresina. Professor, bom dia, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Bom dia, a honra é toda nossa. E para a gente começar então essa nossa conversa, eu quero saber do senhor de que forma nós católicos podemos estar cada vez mais atentos a este período eleitoral e mais especificamente em quem votar nestas eleições. Bom, o voto é a expressão maior da cidadania, é a manifestação individual de cada cidadão sobre aquilo que ele pensa do destino da nação em face daquelas propostas que são apresentadas pelas pessoas que estão habilitadas no processo eleitoral a concorrerem, né? E nós somos o patrão do governo. Nós, cidadãos, é que decidimos com o nosso voto quem assume, né? Nós temos que ter a consciência do poder do voto, a consciência e a responsabilidade sobre ele. Ou seja, o voto não é produto de uma mera barganha econômica, de uma ação entre amigos porque eu gosto dele, me atende bem no bar. Não, nós temos que... O voto é uma responsabilidade sobre a educação dos filhos, o hospital funcionando. Todos esses fatores que são cruciais na nossa vida são decididos a partir deste momento, que é o voto, onde você tem essa escolha de alguém que se propõe compromissado com esses fatores, né? Portanto, comumente nós temos que se faz a escolha de maneira aleatória, ou com pouca responsabilidade, eu não estou nem aí, eu vou chutar. Essas coisas devem ser abolidas. É um papel fundamental do cristão ter consciência disso, e até um dever cristão, de conscientizar as demais pessoas de que o voto é esse instrumento maior da cidadania. Mas algo vem chamando a atenção nos últimos tempos, que é justamente a questão das fake news ou das notícias falsas. Eu quero então pedir ao senhor que alerte de fato também os nossos telespectadores a estarem cada vez mais atentos a estas questões, a estas notícias falsas que circulam nas redes sociais. É sagrado, né? Nas escrituras tem uma frase, né? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Não há como o católico conviver com a mentira, né? A mentira, segundo São Paulo, ela é filha do diabo. Ele diz, o demônio é o pai da mentira. O exercício da mentira é uma atividade demoníaca. É a ilusão, é a promessa falsa, é tudo isso. A promessa falsa, ela tanto existe como uma promessa de campanha, quantas vezes se usa o próprio horário eleitoral para se pronunciar em promessas falsas, como também nós temos hoje nesse novo instrumental de comunicação, que são as redes sociais, nós temos aquelas aparições que depois são descobertas como fake news, etc., mas que causam muito impacto. Quase sempre essas fake news elas têm um grande instrumento, é algo escandaloso, de sorte que atrai a atenção de muita gente e muita gente divulga na mesma hora, né? Quando você vê uma notícia muito escandalosa, muito premente, você procure primeiro conferir para depois repassar, né? É a melhor estratégia, porque quase sempre onde ele vai. É aquela frase que nós podíamos dizer com relação a esse tratamento, aquela frase comum, diz, quando a esmola é grande, o cego desconfia. Quer dizer, vem uma oferta muito boa para mim, de graça para mim, chegando aqui para mim, aí tem, né? Ou seja, quando você vir algum escândalo, uma notícia pavorosa acerca de uma candidatura, é conveniente nós conferirmos, checarmos com outra fonte, acompanharmos na própria mídia a repercussão disso, antes de sermos inocentes úteis, né? E ficarmos, de alguma maneira, colaborando com isso, repassando notícias falsas, né? Claro, nós temos que lembrar uma coisa também. Boa parte do que nós temos nas redes sociais é um sistema anárquico de comunicação, ou seja, você não tem um controle como você tem no sistema de jornalismo, você tem um editor-chefe, você tem alguém que policia a aparição da notícia ou aquela notícia que chegou na redação vá ser publicada. Quer dizer, esse controle não existe. Então, hoje as redes sociais, nós trabalhamos na instantaneidade dos processos de comunicação e muitas vezes feitos sem a reflexão ou sem a conferência necessária.
Portanto, a melhor postura do cidadão é uma cautela diante de notícias escandalosas, né? Não digo nenhuma desconfiança. Eu digo que ele deve ter uma cautela, procurar conferir, porque aquilo pode ser algo que seja extremamente agressivo e escandaloso contra alguém, e se você repassou, você ajuda a proceder a uma difamação, e isso é uma difamação a partir de notícias falsas. Isso é terrível e compromete todo o procedimento. Há que se notar hoje que nós temos um problema sério no Brasil, né? É que nós fizemos o encurtamento da campanha, até para dizer que a campanha era cara, vamos encurtar o tempo e etc. Isso reduz o tempo também para você poder provar ao longo da campanha que foi vítima disso, né? Tem seus bens, o que era uma economia de custo, favorece, porque até você conseguir provar, já acabou o tempo eleitoral e é ruim. O senhor falava agora há pouco a respeito das propostas. Essa proposta ofertada de modo muito fácil, de que forma, então, o cristão, o católico, também precisa estar atento a essas propostas? Que propostas devem, então, agradar o eleitor, até mesmo para que ele chegue às urnas e vote consciente? Bom, ele deve olhar alguma coisa mais ou menos com relação à viabilidade daquilo que se está propondo. Às vezes a pessoa está afirmando que vai dar aumento disso, vai fornecer isso, aquilo, outro, etc. E diz, olha, não vou aumentar imposto. Bom, se você não tiver aumento de salário, você não vai poder fazer a reforma da casa, né? E às vezes nós temos promessas de ofertas de benefícios X, Y, Z, e você não tem a menor perspectiva de indicar como que você vai manter recursos para trazer essa inovação, né? Quando você tem um orçamento que já está comprometido quase todo, com o funcionamento da máquina pública atual, a rede de salários que você banca e tudo, etc. Dinheiro não dá em árvore, o orçamento não cai do céu, né? E às vezes nós temos que há uma demagogia na promessa que cabe ao eleitor não mais vir a ser seduzido por esse tipo de encantamento. Ou seja, deve-se insistir para que os candidatos demonstrem a viabilidade do que ele está propondo, né? Olha, isso aqui pode dar certo a partir disso, disso ou daquilo, né? Eu tenho uma operação econômico-financeira, mas para arrumar esse dinheiro aqui, eu vou fazer aquilo. Ou seja, o sujeito na sua casa, você sabe, se eu vou fazer os 15 anos da minha filha, ou eu troco o carro. O cidadão comum, ele tem que fazer esse tipo de economia. Eu digo, olha, se você vai estudar, vou pagar um cursinho caro, eu vou ter que cortar alguma coisa. Ou seja, nós não temos dinheiro suficiente o tempo todo para tudo, né? Não é diferente com o governo. O governo vive com o imposto que é arrecadado das pessoas, né? Claro, um imposto que muitas vezes tem gente que paga imposto sem saber que o paga. Ele diz que é isento, mas toda vez que ele vai comprar um feijão tem aquela porcentagem de ICMS, tem uma carga tributária que está embutida e que subiu o preço e que ele está pagando, né? Então, nós temos que ter essa consciência tributária, nós temos que ter um reflexo sobre isso para saber que nós não vamos fazer aquela história daquela compra só por mero impulso, né? Às vezes você tem uma família com 2, 3, 4 filhos e quer comprar um carro esporte que era seu sonho de consumo. Você não vai poder levar todo mundo para sair para o fim de semana. Então, nós temos que ter este cuidado operacional, né? Agora, professor, trazendo para essa realidade da denúncia, o eleitor, ao encontrar, ao verificar alguma irregularidade, de que forma denunciar? Bom, comumente você tem em todas as cidades, você tem o promotor de justiça. O promotor de justiça nesse período, ele funciona como o Ministério Público Eleitoral. Então, ele pode ser o agente a quem você reporte as possíveis irregularidades que você presenciou. Desde a propaganda incorreta, o abuso de qualquer sorte, ele deve se dirigir ao fórum e formatar a sua reclamação perante o Ministério Público. Então, professor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Quem assiste o programa Em Tuas Mãos, com certeza, clareou um pouco a mente até mesmo para decidir votar bem. Muito obrigada. Bom, que o eleitor vote bem e que Nosso Senhor abençoe, trazendo paz a esse pleito.